Pessoal, eu não sei se essa apresentação ela vai ser divulgada, tá? Então, primeiramente, eu sou o Wesley, trabalho na loja Vivo de Mauá. Aqui comigo o Vinícius, tá? O gerente da loja de Mauá. Hoje a gente vai falar sobre smartphone, tá bom? Só que antes de começar, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o TDNA, tá? E vocês vão ver que é muito importante conhecer o produto que vocês trabalham, tá? Conhecer o produto que vocês trabalham vendendo, ok? Essa parte eu vou deixar com o Vinícius aí, ele vai começar aí falando sobre o TDNA, tá bom? Acho que todos sabem aqui que eu já tenho acesso ao sistema do TDNA, né? Você já chegou a ver? Não só para o senhor, mas acho que o resto já chegou a olhar. Eu consigo já ver as mensagens de pesquisa quando o cliente sai da loja. E teve uma mensagem, eu e o Wesley olhando, né? Procurando ali os motivos que as pessoas reclamam da loja. Não da nossa, foi de outra filial, mas apareceu uma muito importante e acho que combina muito com a apresentação. E aí, puxa aí, Wesley. Eu vou ler para vocês, só para vocês terem uma ideia do que está escrito aqui. E por que é importante prestar muita atenção nessa palestra agora. Tive um atendimento atencioso e simpático, porém nos foram dadas informações falsas sobre o plano que adquirimos em família, o que rendeu no dia seguinte uma dor de cabeça de quase 4 horas. Para rever a situação, que só foi alterada após cansarmos do abuso e simplesmente ameaçar entrar na justiça. Fora isso, quanto à troca do celular, presta atenção agora, quanto à troca do celular que fiz, foi me empurrado com informações técnicas falsas. O celular não possuía bateria de 5.000 mAh, e sim de 4.000 mAh. São 1.000 mAh de diferença. Eu perguntei mais de uma vez sobre essa informação, pois considero um fator importante na hora de trocar de celular. Enfim, eu odeio a Vivo e hoje odeio mais ainda. Torço pela falência da empresa, se for pior do que foi com a Nextel. Por que ela mandou isso aqui? O vendedor não sabia sobre o celular, ele não procurou estudar sobre as tecnologias. Para ele falou assim, esse celular tem essa informação mesmo, é 5.000 mAh de bateria, e não era no final. Então a cliente ficou insatisfeita por culpa de um vendedor mal preparado. O vendedor, até a própria cliente fala, foi simpático, atencioso, o atendimento foi bom. Porém, por falta de conhecimento aos nossos produtos, acabou que a nota dele foi muito baixa e uma crítica muito ruim à empresa. Peço total atenção aí no treinamento do Wesley. Talvez vocês não decorem tudo agora, mas creio que vai ter bastante coisa nova aí para vocês apresentar os aparelhos, beleza? Vamos começar agora sobre os smartphones, tá? A primeira informação que nós vamos estudar um pouco é sobre a memória RAM. Algumas coisas a gente vai passar bem rápido, né? Porque o nosso tempo é curto. Então a maioria das coisas a gente vai apenas ler, porque é muita coisa, o conteúdo sobre smartphones, tá, pessoal? Aqui nós temos o básico sobre memória RAM, tá? Esse primeiro que vocês estão vendo é a memória RAM de notebook, o segundo é a memória RAM de celular, tá? De smartphones, e o terceiro de notebook, tá bom? É usado tanto para armazenar arquivos, né? De acesso rápido, no caso, quando você pega e abre, vamos lá, o Facebook todo dia, toda hora. Então ele vai ser mais rápido para abrir do que outros aplicativos, porque isso aí vai ficar armazenado na memória rápida da memória RAM, tá, pessoal? E ela é usada também para rodar aplicativos em segundo plano. Quando você acessa um aplicativo e sai do aplicativo sem fechá-lo, ele fica em segundo plano. Então ali você tem uma sequência ali de aplicativos em segundo plano que, se você não fecha, ele acaba comprometendo um pouco da memória RAM, e é isso que ajuda aí o aparelho a ficar travando, tá, pessoal? Alguém sabe o que é memória em segundo plano? É que roda o aplicativo em segundo plano. Tipo, você coloca uma coisa para rodar um jogo, alguma coisa assim, e abre um aplicativo e ele roda em segundo plano. Então é importante uma RAM boa, certo? Por conta disso, para não travar o celular. No mercado, pessoal, a gente tem aí memória RAM de 1 a 8 GB, tá? Seria 1, 2, 3, 4, 6 e 8, ok? O DDR que vocês estão vendo é a sigla Double Date Rate, tá? Que são as trilhas de conexão, ok? Por onde passam os dados aí. A foto de baixo que vocês estão vendo é a memória RAM instalada na placa do aparelho, tá? Ela interliga aí a CPU, a
a memória RAM, entre outras coisas, tá? Vamos falar um pouco agora sobre câmeras, tá? Pixels, vamos começar primeiro sobre os pixels, tá, pessoal? Aqui quem sabe o que é um pixel? Ninguém sabe? A distância? Não. Um megapixel é a medida de 1 bilhão de pixels, tá? Então, se você pega uma câmera que ela consegue gravar ou tirar foto em 1 megapixel, na imagem lá vai ter vários megapixels, tá? Na imagem de baixo aqui, vocês veem que tem um monte de quadradinhos se vocês olharem com atenção, certo? Cada quadradinho desse é pixel, são pixels, tá? Por exemplo, nessa imagem aqui, ok? Alguém pode ler aí para mim? A palavra pixel é uma combinação dos termos picture Foi sem querer, desculpa. e element, ou seja, elemento de imagem. É a menor unidade de uma imagem digital, independente de sua fonte. Se você pegar uma foto e fizer uma aproximação, zoom, verá uma série de quadradinhos que acompanham. Ok? Entenderam até aí? Alguma pergunta? Ou seja, quanto mais pixel a foto fica mais resolutiva, bem melhor, Isso. bem enxergado. E a gente vai ver mais pra frente também as qualidades de pixel em 480p, 720, tá? Só guardem essa informação. O Brasil é o terceiro maior país do mundo em redes sociais. Ou seja, muita gente no Brasil usa redes sociais. Para quê? Postar foto. Aí a gente vai e vende o quê? Um aparelho com câmera ruim. E o cliente só percebe isso no decorrer do dia. Então vai guardando as informações. RAM faz o celular não travar, câmera faz o celular ter um maior desempenho aí nas redes sociais, por exemplo. Beleza? As câmeras, elas são compostas por mais de 3 elementos, tá, pessoal? Aqui eu só coloquei 3 para deixar um pouco mais breve, mas eu vou começar falando sobre a objetiva, tá? A objetiva é um conjunto de lentes que funciona na captura e envio de imagens registradas no filme ou sensor. No caso da câmera, que é a primeira foto, é o filme, tá? No caso de aparelhos, smartphones e tudo mais, são sensores, ok? O obturador. Ih, não coloquei sobre o obturador. Faltou um slide. É basicamente o que foca, né? Isso. Então, se a câmera tem um bom obturador, ela vai focar melhor. E isso a gente determina, a gente tem a ficha técnica do aparelho, a gente pode ver isso depois. Isso. Vamos lá. O diafragma, tá? O diafragma é o que controla a entrada de luz dentro do sensor, tá? Então, se você tem uma luminosidade maior, vai ficar mais fechado, tá? Se você tem uma luminosidade menor, no caso um ambiente mais escuro, ela vai ficar mais aberta, para ter um foco legal, tá, pessoal? É para isso que serve o diafragma. A câmera principal, né, ela trata-se do sensor que é usado quando o usuário abre a sua câmera, tá? Motorola Samsung afirmam que é mais versátil, ou seja, normalmente é mais usada, é capaz de executar todo o trabalho de inteligência artificial, como identificar se o ambiente está em baixa luminosidade ou se indicar se o modo, né, é retrato ou aquele outro lá que a gente sabe, né, retrato e paisagem, certo? Então assim, o sensor ele identifica, né, a quantidade de luz que é mandada essa informação para o diafragma, que automaticamente ele se fecha e se abre de acordo com a quantidade de luz, tá? Com a informação que está sendo passada para ele. Vamos lá, a Vicky gosta de bastante de câmera, lê essa próxima aí para a gente desenvolver. Também conhecida como grande angular, tem como objetivo oferecer campo de visão amplo. É usada para dar a impressão de que o usuário está mais afastado do que realmente está. De acordo com a Motorola, é recomendada para tirar fotos de paisagem ou fotos com toda a família reunida no almoço de domingo, por aumentar a área de captura da foto. Câmera ultralight. É aquela câmera que a gente vai tirar pra galera assim daquela distância, né? Por isso que é legal os celulares, na hora que você for ofertar, não é um celular com uma câmera só, por exemplo, a 03 só tem a câmera principal. Tem os aparelhos que tem mais câmeras, eles têm todas essas funcionalidades, só que às vezes a gente não sabe, e por não saber a gente não passa para o cliente. Então, não precisa guardar o termo técnico ultra wide, mas ó, esse celular ele tem uma câmera que aproxima para você tirar uma foto mais perto, uma mais longe,
Então isso é legal também a gente usar como argumento para o cliente que quer câmera. Ok. A próxima é a câmera macro, tá, pessoal? A proposta de câmera macro é tirar fotos de objetos bem pertinho, no caso como se fosse ali um microscópio, né, identificando a imagem e tudo mais. Segundo a Motorola, a lente permite fotografar com até 5 vezes mais detalhes e é recomendada para fotos com objetos a menos de 10 centímetros de distância. Tá? A gigante sul-americana afirma que a câmera permite captar detalhes difíceis de se notar até mesmo a olho nu. Tá? Então essa câmera é muito boa para proximidade, tá, pessoal? Tiago, você pode ler o próximo? Sim. Câmera de profundidade. É a câmera responsável por realizar o famoso modo retrato, as populares fotos com fundo desfocado. Em linhas gerais, Motorola e Samsung informam que o componente consegue identificar a profundidade das fotos para realizar o efeito bokeh. A empresa americana resume o funcionamento da câmera, faz um mapeamento para identificar o que está mais perto ou longe e auxilia a câmera principal a identificar os planos. O que você entendeu dessa câmera, Jaque? Para que ela serve? Que ela é mais responsável por fazer o modo retrato. Aquele desfoquezinho, sabe aquelas fotos bonitas com desfoque? Deixa os fundos mais desfocados. Então hoje, pessoal, o cliente ele não precisa mais de aplicativos para poder modificar as suas fotos, tá? As próprias câmeras, elas já vêm com essa função, tá bom? Então aí na hora de você ofertar para o cliente, só o cliente, tá? Ver o que o cliente quer, o que o cliente precisa, tá? Se ele usa para foto, você vai oferecer um aparelho aí com 128 GB de memória interna e uma câmera top para ele tirar suas fotos e fazer suas modificações sem ter que ocupar a memória do aparelho dele com aplicativos, tá? Lembra a gente aí? Gabriel, lembra a gente, Gabriel? Também chamada de telefoto, é encarregada de oferecer zoom óptico para a câmera do smartphone. Ambas as fabricantes afirmam que é usada para aproximar a imagem sem perda de resolução. A Samsung informa que a câmera é usada para destacar partes do objeto da fazenda, mantendo a qualidade da imagem. Para que serve a câmera teleobjetiva, Gabriel? É um zoom óptico, né? Ela destaca o objeto dá mais qualidade. Na verdade, a câmera teleobjetiva, vocês já pegaram aquelas câmeras que é bem fraquinha, quando você aproxima só um pouquinho, já desfoca toda a imagem? Então, essa câmera, ela já é justamente para isso, para você ter uma proximidade maior sem a perda de qualidade da imagem, tá, pessoal? A câmera de ação é a câmera exclusiva de celulares da Motorola, tá? Eu não sei quanto tempo atrás, depois a gente pesquisa tudo certinho, tá? Hoje os aparelhos aí, acredito que a maioria deles já tem essa câmera de ação, tá? Funciona no estilo da câmera GoPro, tá? Para gravar vídeos em movimento, e a empresa afirma que ainda é possível filmar na vertical e assistir na horizontal, né? Antigamente as câmeras não davam para fazer isso, ou você gravava e assistia numa direção só, ou na outra. Você não conseguia filmar e assistir em direções opostas, tá, pessoal? A câmera TOF, Luquinhas, lê pra gente. A câmera Time of Flight, tempo de voo e tradução livre, também é conhecida como sensor 3D. O componente promete trazer mais precisão e imagens no modo retrato. A Samsung explica que a tecnologia emite feixes de luz para mensurar quão distantes estão ou qual é o tamanho dos objetos. Ela também auxilia no foco dinâmico, que aplica de desfoque e distorção nos fundos das fotos e vídeos, afirma a empresa sul-coreana. O que você me explica sobre essa câmera, Lucas? Para que ela serve? O modo retrato é um modo que você vira o celular, não é? Deixa o celular vertical assim. A câmera ela tem o sensor 3D, tá? Então o filme dela acaba sendo bem melhores do que outras, ok? E assim, quando está escrito aqui que ela emite feixes de luz, tá? A própria câmera ela joga algumas luzes para fora para poder identificar melhor o ambiente, tá? Todos os seus componentes ali tem no ambiente, por exemplo, aqui nós temos daqui para lá
nós temos aqui acessórios, aparelhos lá atrás, o cartaz. Então ela consegue identificar melhor toda a composição da imagem que ela vai capturar. Tá? A câmera periscópica, tá? A Samsung apresentou no S20 Ultra essa câmera, tá, pessoal? É uma câmera nova. A lente é acoplada à câmera teleobjetiva e é composta de prismas que podem aproximar a imagem sem perder significativamente a resolução. No caso dos sul-coreanos, a fabricante usa uma combinação de zoom óptico, tá, que a gente já viu um pouquinho, com zoom digital para obter aproximação de até 100 vezes. Tá? No entanto, quanto maior a proximidade, maior será a perda de qualidade. Galera, só deixando um pouco mais fácil, porque o cliente não vai saber o que é periscópio. Isso aqui é para a gente entender. Você chegou agora, a gente mostrou no início um slide do TDMA, que a gente estava fuçando lá e você viu comigo, algumas respostas lá. E tinha uma que a mulher processou a Vivo, entrou na justiça, saiu odiando a Vivo porque o vendedor, ele falou que o celular era 5 mAh, na verdade não era. Ou seja, a gente às vezes acaba perdendo algumas... Eu tenho certeza que esse cara pode dar até para ser mandado embora, justamente por conta desse problema. O cara não busca conhecimento e quando tem conhecimento ele não absorve, ele não quer saber e aí acaba acontecendo alguma coisa e sempre a culpa vai ser dos outros. Então é só para a gente aprender um pouco mais. Mas usando como argumento, cara, quando você for vender uma linha S da Samsung, abre o zoom para ele. É batata, mano. Eu já vendi S20, eu já vendi o S23 também. Meu, o zoom é incrível, é fora do normal, é diferenciado. Creio que o seu S22 deve ter também um zoom top, a gente pode depois dar uma olhada nisso aí, beleza? Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre resolução de imagem, tá? Eu acredito que o Luquinhas ele conhece um pouco mais aí do que o pessoal sobre isso, né? O que é uma imagem SD? Sem ler. Mas SD que se resume em 720p. Uma imagem com 720? Vamos lá. Foi quase, tá? Ela é 480p, tá, pessoal? 480 pixels. Ela é 640 por 480, porque eu não sei se vocês sabem, mas os pixels eles têm na vertical e na horizontal, tá? Então é assim que é medido os pixels, tá, galera? O SD era muito utilizado em televisões, tá? Emissoras, quando era aquelas antena antiga, quando o sinal batia no prédio e tudo mais, que tinha um obstáculo na frente, seria tudo esquadradinho preto e branco. Tirava se aproximou daquela TV de tubo para ver os quadradinhos assim, ó. É exatamente aquilo. É exatamente isso, tá, pessoal? A imagem SD era muito usada nas emissoras de televisão. E hoje, se você se aproximar, por exemplo, dessa, você já não consegue ver mais, porque ele se expandiu, né? Sim. Os pixels se expandiu, não. Aumentou a quantidade e a resolução melhora, assim como a gente viu antes. Tá, pessoal? Agora a gente vai ver a diferença sobre o SD e o HD. Alguém consegue falar a diferença para mim? Tem nem o que falar, né? Já tá bem nítido. E olha que quando a gente pega uma imagem e ainda joga num slide, faz alguma coisa, ela ainda perde mais qualidade. Se a gente estivesse numa TV 4K, não sei se essa daqui é também, a gente teria visto uma imagem muito melhor no HD. Bom, vamos lá. A imagem HD, tá, pessoal? Jaque, lê pra gente. O que é a imagem HD? A resolução HD High Definition, ou alta definição, foi a primeira a surgir quando as telas finas chegaram ao mercado. Na época, o ganho de definição foi gigantesco, quando comparávamos as TVs de tubo. São 1366 por 720 pixels, ou seja, quase 1 milhão de pixels em tela de 16 por 16 polegadas. Vamos lá, pessoal. Só explicando um pouquinho que eu estou falando para vocês lerem, para vocês poderem absorver um pouco mais, tá? Eu gosto disso numa apresentação de slide, num treinamento, que o pessoal participe para poder absorver um pouco mais as informações, tá? Então agora a gente vai ver a diferença de 480p para 720, que é o SD e o HD, tá? Novamente uma imagem aí diferenciando as duas. Talvez vocês não estejam associando a celular às vezes, né? Mas a TV. Mas quando você já entrar naquele site Tudo Celular, que a gente compara às vezes para o cliente ver, lá vai estar escrito tantos pixels, x tantos pixels, que vai ser a resolução. Ou seja, aquele celular tem mais pixels, ou seja, dá para jogar um jogo melhor, dá para assistir algo melhor.
Hoje em dia a gente sabe que as pessoas, né, mais da nossa geração, assistem mais pelo celular do que pela televisão. Então isso é muito importante também. Aí você pergunta para o cliente, você gosta de Netflix? Você assiste por onde? Você fica mais onde? Em casa ou fora? Lembra do treinamento do Vivo Play? A gente tem que saber o que o cliente faz. Então a gente consegue oferecer um celular com mais resolução para ele também. E assim, pessoal, essas imagens, elas são tanto de vídeo como de foto, tá? Então não tire só por vídeo. Isso aqui, por exemplo, eu acredito que seja um jogo, né? Que filmaram aí, dividiram a imagem em 480 e 720, beleza? Gabriel, lembra pra gente a Full HD? Contudo, as empresas de tecnologia ainda buscavam por uma imagem com uma definição ainda melhor. Foi quando, então, a resolução Full HD foi desenvolvida. Nesse padrão, a quantidade de pixels na tela é regulada 1920 por 1080 pixels, ou seja, 2 milhões de pixels, uma imagem com mais qualidade de imagens. Isso. O próximo slide que a gente vai ver, pessoal, não é a diferença do 1080 para 720, tá? Eu pulei essa parte e coloquei 1080 para 4K, ok? Alguém consegue ver a diferença? Dúvidas? Nos detalhes. O 4K tá mais claro, tá mais visível, Eu vejo mais pelo limpa céu. a imagem. Vamos lá. O 4K já apresenta aí quase o dobro, né, de pixels do Full HD. A gente consegue ter uma nitidez maior. A vida das cores estão melhor, tá? Lá no fundo, se você for reparar, os detalhes, né, do escopo lá atrás, você consegue perceber melhor o que é do que na outra imagem. Não que na outra imagem você não consiga, mas é que na 4K está mais nítido, tá, pessoal? Vamos lá. A imagem 4K. As TVs 4K têm 4 vezes mais pixels do que a Full HD, tá? Que é 1080p. Mesmo em telas do mesmo tamanho, a qualidade de imagem da TV 4K acaba sendo mais viva e detalhada, graças à maior densidade de pixels, que foi o que eu acabei de falar aí, né, pessoal? Vamos ver agora a diferença de 4K para 8K. Aqui você já não consegue ver tanto, mas alguém consegue reparar alguma coisa? Não é mais questão de cor, assim. Os detalhes da É isso mesmo. Você vê que os detalhes da arma estão mais aparentes, né? Isso se dá porque tem mais pixels também, então dá para pôr mais imagens aí. Mas é ao mesmo tempo, né? Eu não sei se essa TV ela tem 8K, não sei como que funciona. Então se a gente pegar de verdade para ver, A diferença vai ser gigantesca, muito pessoal. grande a diferença. Vai ser gigantesca. Tá? Como a gente pode ver, a 8K é a mesma coisa, tá? Ela tem quase o dobro, né, da resolução 4K. Né? A 8K tem quase o dobro da 4K, ok? Aqui na próxima imagem, alguém consegue ver a diferença aí das imagens? Eu coloquei HD, 4K, né, e 8K. Galera, e isso é pra vida também, não é só pra gente ofertar, mas pô, a gente vai comprar uma TV, sei lá, a gente vai comprar um celular novo pra gente. Essas Então, coisas exatamente influenciam. por isso, Vini, que eu falei que provavelmente o Lucas poderia saber um pouco mais que o restante, porque ele comprou uma TV esses dias aí, né? E ele estava falando pra gente sobre isso. Sim. Alguém consegue ver aí as diferenças de uma para outra? Em pixels parece que dá para ver bem mais no HD, por exemplo, no 4K e no 8 já não vê. É porque essa é uma imagem 8K. Então o HD ela vai te apresentar bem mais os pixels do que a 4K e 8K. E eu queria lembrar vocês que tem muitas operadoras e muitas empresas, viu, Jaque? Tem muitas empresas, muitas operadoras que elas vendem TV, mas elas não falam sem HD, sem Full HD, elas falam, a gente vende um pacote, mas você não sabe se ela vai ter uma resolução boa na sua TV. Então a Vivo ela já tem algo forte nas TVs. Alguém aqui já ouviu reclamação de TV? E acho que todo mundo tem um ano de trabalho? Nunca? Nunca. Eu tenho quase 4 anos de trabalho e nunca ouvi uma reclamação de TV, a não ser o preço. Que aí é a ouvidoria, a central, enfim, a gente consegue sempre mexer com o cliente. Ok, vamos voltar lá à apresentação sobre as nossas TVs. No pacote avançado, que é o menor que a gente tem hoje, quantos canais são em HD? Alguém sabe? Eu acho que essa eu ia saber. 91?
Se eu muito não me engano, são 110 em HD e o restante não é em... Não, são 110 canais e 91 em HD. Isso mesmo. Vamos buscar esse Total dado. é 110, tá certo? E 91 em HD. Vamos falar agora sobre processadores, tá, pessoal? O processador é como se fosse o nosso cérebro, tá? Na segunda parte ali do texto está explicando. Ele que faz tudo no celular funcionar, tá? Ali estão os exemplos. Olha lá, execução de vídeo, foto, downloads, jogos, memória, bateria, conexão com a internet, entre outras coisas. E tá a diferença de RAM para o processador. Que muita Essa gente imagem que usa. vocês estão vendo já é um processador instalado na placa do aparelho, tá, gente? É assim que ela é instalada. Então, tudo isso que você está vendo aqui, esses pontinhos prateados, eles são DDR, tá? Que é o que a gente falou lá atrás, que são as conexões por onde se transmitem os dados, tá? O próximo slide, a gente não vai falar muito dele, porque eu coloquei aí para vocês poderem baixar o aparelho depois, para vocês verem as informações dos seus aparelhos, tá? É a CPU-Z, é um aplicativo que ele mostra tudo, desde o processador, bateria, entre outras coisas, tá? Você consegue ter todas as informações do seu celular, ou notebook, ou computador, por esse aplicativo, tá, pessoal? Atualmente no mercado existem quad-core, hexa-core e octa-core, são os nossos processadores, tá? Quad-core, 4 núcleos, 6 e 8 núcleos, tá? Eu sou da época do dual core. Eu também peguei uns aparelhos dual core aí, principalmente quando eu trabalhava na assistência. A velocidade e até mesmo a litografia de construção também influenciam no desempenho final do componente, tá, pessoal? Depois vocês pesquisam aí o que é litografia, alguém sabe falar o que é litografia? Depois vocês pesquisam e me passam, tá? Pra gente poder ver se vocês estão estudando mesmo. Até mesmo porque eu também não tive tempo de pesquisar isso, tá? Aqui nós temos um gráfico, tá, de quando saiu o primeiro octa-core, pessoal. A Samsung ela ficou na frente de todas as marcas, tá? Inclusive da Apple, que é o que a gente vai ver no próximo slide, ok? Aqui nós temos aí um Samsung S4, tá? Ele já era um octa-core, usando o Snapdragon 820, né, Vini, que a gente viu? Isso, olha o LG aqui também, super presente. Sim. Tava quase batendo a Samsung, mas mesmo assim a Samsung ela ficou aí entre os primeiros aí. Ele ficou em primeiro e em terceiro colocado, tá, pessoal? Então aí nós temos aí uma série de aparelhos com desempenho no octa-core, porque não é somente o processador como a gente sabe, né? A memória RAM é auxiliadora do processador. Então, para você ter um processador que vai te mostrar um desempenho excelente, nós precisamos de uma memória RAM excelente também, ok? Aqui nós temos outro gráfico que eu falei, o Qualcomm 820, tá? Que é o Snapdragon, que é usado nos Androids, tá bom? E embaixo o processador da Apple, que era o A9 na época, em 2016, tá? Então aí a gente pode ver que a Samsung, por mais problemas que ela tivesse, assim, de travar e tudo mais, o pessoal não gostava tanto, ela acabou ultrapassando a Apple, tá? Lembrando que o slide passado era uma linha S, né? Uma linha S sempre está muito em alta. Então. Sempre, desde É um o ótimo primeiro celular. modelo até agora, tá? Aqui, um exemplo para vocês conhecerem um pouco melhor, né? O Snapdragon Qualcomm 820 e o A9 da iOS. Depois eu vou dar essa informação, mas parece que tem algumas linhas do iPhone que eles pegam peça da Samsung em um processador, a tela, né? Então, a Samsung sempre... Então, a Samsung ela usa tecnologia para a tela excelente, né? AMOLED e tudo mais. Tá. Vamos falar sobre as baterias, tá, pessoal? Que é muito importante. As baterias elas são feitas de íon e lítio. Sem lítio, alguém sabe como que funciona? Não, né? As baterias de lítio, elas são feitas com íon, tá? Na verdade, são feitas de lítio, só que tem íon dentro da bateria. Então, quando você tem uma carga completa na bateria, esses íons eles vão saindo, como se fosse gastando, né? E aí ele vai e acaba dando o esgotamento da bateria até que para o celular de funcionar, ele desliga por falta de carga. Então, quando você coloca para carregar, esses íons eles são recarregados dentro da bateria, tá? É assim que funciona. Por que não tem mais celulares com a bateria removível, gente? Ninguém?
Não, pode falar, irmão. Não precisa ter certeza, a gente está aqui para aprender. Celular que tinha bateria removível era mais fácil de viciar, né? Fazia tipo desgaste maior da bateria. Exatamente. Você sabe o motivo? Não? Então a gente vai ver agora no próximo slide, tá? A remoção incorreta da bateria causa superaquecimento no aparelho, tá? E aí vem o famoso viciamento da bateria, que o nome técnico é efeito memória, tá, pessoal? Quando a bateria está viciada, é o efeito memória. Pode falar, Beto. Uma pergunta, vocês não foge do tempo. Não, pode falar. Bateria. Vocês já pegaram algum celular que a bateria agora é interna, que já chegou a estufar? Porra! O cara tem no bolso, velho. Quando eu peguei esse, ele tava. Eu Verdade. troquei a bateria e mandei colar. Porque os Todo mundo celulares aqui sabe. antigamente É. estufava muito a bateria, igual o meu J5. É o que a gente está bateria- falando, Vê? É o que a gente está falando, isso é muito interessante, porque as baterias antigamente ela inchava muito, cara, ela ficava muito grande. Hoje em dia é muito difícil acontecer da bateria ela inchar por causa disso. Não tem como o cliente ficar removendo a bateria. Se por exemplo, se você vai remover a bateria do seu celular, ele tem que estar desligado, tá, pessoal? Desligado. Se você é um técnico, você vai abrir o celular, desconectar o display, desconectar tudo e desconectar a bateria, tá? Essa é a forma mais correta de se remover uma bateria, tá? Agora aqueles antigos não, você abria a capinha de trás, removia a bateria e pronto, com o aparelho ligado. Até hoje a gente tá? faz isso, né? Até hoje. chip, né? Então assim, a remoção incorreta com o aparelho ligado vai transmitir ainda aquela carga para o celular, fazendo com que aqueça tanto o celular quanto a bateria e pode danificar a própria bateria e os componentes da placa do aparelho. E provavelmente esse celular que está com você hoje, ele já foi trocado por uma bateria que não era original. E depois ela estourou. Provavelmente. Tem tudo isso também. Às vezes na hora de ofertar um produto, a gente tem que ofertar os originais. Para não acontecer coisas, por exemplo, como essas. Eu também trabalhei em assistência e as peças sempre que dava problema era aquela bateria Made in China. Cara, era incrível assim. Ela, eu falo, o cliente, eu lembro, o cliente comprava aquela bateria do Grand Prime, dava 3 meses e inchado. A garantia era de 3 meses. Era incrível, gente. E não era original, entendeu? Então, é exatamente isso que a gente tem que passar para o cliente, tá, pessoal? Nós não temos que passar preço, valor, nós temos que passar qualidade. Você conseguindo colocar na cabeça do cliente que ele está levando uma coisa boa, que ele não vai se arrepender e que aquilo vai ficar por muito tempo com ele não vai ligar para isso. Lembrando que nosso seguro da Pizzi, se o cliente quebra o aparelho, as peças são originais. Então não tem, já quebrou, tá, vai segurar, não é tudo original. No mesmo exemplo daqui, a bateria está viciada, entendeu? Ou estourou a bateria vai ser original, tá, pessoal? Exatamente. Alguém sabe me dizer o que significa a sigla MAH? Miliampere? Hora, tá? Por isso que tem o H, é como se fosse quilômetros por hora. Então são miliampere hora, tá? Lê pra mim aí, galera. Para definir no sentido mais geral, podemos concluir que a sigla miliampere, mAh, significa miliampere hora, que se trata de uma unidade de medida da capacidade das baterias. Didaticamente falando, o que ela representa é o seguinte: quanto maior o valor temos em mAh, maior será a autonomia da bateria longe das tomadas. Até aí a gente sabe, né? Quanto maior a amperagem da bateria, certo? Maior tempo a bateria vai durar com o aparelho ligado fora da tomada, ok? Aqui eu coloquei um gráfico, tá? Do primeiro trimestre de 2021 até o mesmo período de 2022, pessoal. Época de pandemia, tá? Então vamos lá. Qual é a marca mais cara que tem no mercado? E qual que é a marca que mais vendeu nesse período? O pessoal tá sem dinheiro? Não tá, velho. O país não tá em crise, mano. Entendeu? Não adianta vir com essa desculpa. Então assim, vamos começar até o mesmo, tá? Na hora de ofertar, não vamos ofertar o mais barato. Sabe o que ele faz? O cliente vai levar o mais barato e vai se arrepender e nunca mais vai voltar aqui para comprar. Entendeu? Porque ele está pensando no bolso dele, não na qualidade do aparelho. Tá, pessoal? Então vamos ofertar um aparelho bom, câmera boa, bateria boa, processador bom, ok? Sabe o que a gente costuma fazer? O cliente vem pro nosso vem cá ver um celularzinho. Você já acabou com o teu argumento, velho. Aí sabe o que a pessoa faz? Além de falar com o celularzinho, ela fala, esse celular tá tanto. Você não falou o que ele tem, você não demonstrou. Tem pessoas que precisam pegar o celular, tem pessoas que precisam ouvir, tem pessoas que
precisam ver. Cara, trabalha com o sentido da pessoa e depois você fala o valor. É a mesma coisa os planos. Por que a gente não vende selfie? Porque a gente não fala os benefícios primeiro. Ó, esse plano que você vai ter mais internet, você viaja. A gente não estuda o cliente. Então, por que que, cara, e é o mesmo argumento. O que é Apple tem de diferente que os outros não têm? Alguém pode dizer? Alguém, me fala aí, quando a gente está falando de Apple, sem estar vendendo, tá? Nós estamos aqui conversando, nós não somos vendedores. Você vai apresentar o iPhone que você tem, o que você fala sobre o iPhone? Fala que primeiro o processamento dele é rápido. Processamento. Você tem Apple? Não. Mas você sabe disso, cara. E os Mesmo clientes não também tendo. sabem. Alguma vez na sua vida você já teve iPhone? Já teve iPhone, então você conhece o aparelho. Então vamos lá, pessoal, tudo que a gente já falou anteriormente, tá? Câmera, processador, agilidade do aparelho, desempenho. Então é isso que os clientes procuram, velho. Entendeu? Não adianta a gente pegar e ir lá no A03 que é R$720, o cliente vai ficar insatisfeito e não vai voltar mais aqui. Porque ele vai falar, me venderam lá na Vivo um celular bosta. Alguém aqui já passou por essa experiência de vender um celular fraco? Porque a gente cai na lábia do cliente às vezes. Ah, você tem um celular para usar o WhatsApp. E ele volta depois reclamando. Alguém já? Eu já tive. Já teve? Era um celular bom, era um celular Todo ruim. mundo já teve. Acho que todo mundo. Eu já tive ao contrário, eu tive, dessa aí também tive ao contrário. Aquele. A 03 Core. Aquele A 03. vereador lá. É. Falei, ó, um de 64 GB, ele não vai dar pro senhor. O senhor tira muita foto, muito vídeo, não vai dar. É bom o senhor levar um de 128. Alguém lembra disso? Na semana seguinte ele voltou que ele tinha de 128. Só que não dava pra trocar o aparelho. Ele queria trocar o aparelho. Gente. Entendeu? Ele queria trocar, não tinha prova. Eu falei, não dá. Se o senhor quiser comprar um novo, a gente te vende. Mas para trocar não dá. O senhor saiu daqui com a informação exata do aparelho, tá? A minha indicação do que o senhor do que queria atender o senhor. Só que infelizmente o senhor não quis. Muito bom, cara. Aqui nós colocamos o comparativo, tá, pessoal? Alguém pode ver aí pra gente a diferença do A03 Core com o A710 5G? Lembrando que aqui são todas as informações que o Wesley falou. São coisas que a gente já estudou. está estudando. Ó. Aqui está falando sobre a RAM, aqui está falando sobre o processador, sobre o próprio que o rapaz falou do TDNA, a mAh. Então tá tudo aí, ó. E a câmera, ó. Cara, 2 de RAM. 2 de RAM. Tem 2 de RAM, E gente. tem gente que vende Quem que mais usa o hoje 03 2 do de que... Eu não falo mais a gente, porque a gente já passou um pouco dessa fase. A gente melhorou muito em aparelho. Todo mundo aqui está chegando, mas o pessoal melhorou muito. Antes a gente vendia muito celular assim, cara. Muito. É bom vender? Melhor do que não vender nada. Sim. Mas às vezes, é falta de conhecer o cliente. E o produto que você trabalha. Tá? Por exemplo, se a gente vende um A03, né, que ele é 2 de RAM, o cliente vai ficar satisfeito, pessoal. Ele sabe quando que ele vai perceber isso? Sabe quando que ele vai indicar a nossa loja para alguém comprar um aparelho com a gente? Nunca. Entendeu? Essa é a diferença de uma boa venda para uma venda ruim. O cliente ele vai indicar. A gente teve o exemplo disso ontem aqui, uma cliente do Vinícius, quando o Vinícius era das vendas. Ela chega, tira foto com o Vinícius e posta nas redes sociais. Pior que é verdade, ela tirou foto comigo. Entendeu, pessoal? Essa é a diferença de uma venda boa para uma venda ruim. Tá? Então, assim, vamos deixar esses aparelhos mais inferiores para o último caso, pessoal. Tá? Isso eu estou falando até para eu mesmo. Tá? Todo mundo comete erros, exatamente. Eu estou falando isso até para eu mesmo. E muitas vezes, ó, eu vou fazer o seguinte: eu e o Wesley pensou, do lado da Devia tem 2 lugares de aparelho, não tem? A gente vai deixar um inferior e um superior. Para quando o cliente chegar e dar uma olhada, você fala, ó, vem cá que eu vou te mostrar a diferença de um aparelho bom e de um aparelho mais ou menos. Foi tipo um exemplo que o Lucas deu. Exatamente. Aí a gente vai testar essas coisas. Por exemplo, o que é a RAM? A RAM é quando não trava, a RAM é quando abre aplicativos mais rápido, que é memória rápida, né? De acesso rápido. Aí sabe o que você faz? O Lucas ensinou pra mim. Ele clicou no Facebook nos 2 lugares. Mano, um demora mó tempo pra abrir. O Aí outro abre quase exatamente. instantaneamente. Aí o cliente ele vai olhar e falar, caramba, a diferença às vezes é R$500, parcelado não dá tanta diferença. Pô, esse aqui foi mais rápido. Aí sabe o que você faz? Depois, antes de falar os preços, meu amigo, puxa a câmera de cima pra ele ver, mostra a cara dele, ele vai falar, caramba, essa câmera, os pixels, tudo ruim. Eu acho que ele vai falar pixel, porque ele não teve treinamento da gente. Mas ele vai olhar e falar, caramba. Aí sabe o que você vai falar? Meu amigo, você trabalha com o quê?
eu trabalho registrado. Você carrega quantas vezes o celular por dia? E a bateria desse é 4.000 mAh, esse é 5.000, ele vai durar mais tempo. Meu amigo, esse celular ele vem com fone, ele vem com carregador, mas aí a gente pode vincular também as vendas do Samsung. A gente cresceu muito em Motorola porque a gente usa muito esse argumento. E olha como argumentos fazem diferença. E a gente só fala disso, entendeu? Então a gente pode sim encantar o cliente. E são coisas simples, você não precisa falar o termo técnico, isso aqui é pra gente. Vai não dar uma do TDNA lá, o Wesley me vendeu um celular e eu não gostei. Celular e eu quero que a Vivo fale igual que nem esse slide aí que a gente viu no começo. Nossa! Pessoal, o próximo slide a gente vai fazer um comparativo, tá? Aqui não são nossos clientes. A gente atende bem mais clientes que 500 por semana, tá? Mas vamos supor, nós temos 500 clientes por semana, tá? Clientes potenciais. Os clientes potenciais qualificados são o quê? O cliente que tem score, o cliente que tem cartão de crédito, o que hoje não é mais tão necessário, porque hoje a gente trabalha com a PayJoy, né, que é a nossa financeira para boletos, tá? Então os potenciais clientes qualificados são esses, já cai para 425, tá? Já caiu aí 75 clientes, tá? Dos qualificados para análise de necessidade, já cai 225. Por quê? Porque a gente não analisa os clientes, pessoal. Tá? A gente não analisa. Alguém aqui analisa o cliente antes de fazer uma venda? Dificilmente. Muito difícil. Então, olha o tanto de perda que a gente tem só na análise de necessidade. Tá? Vamos lá. Cotação de preço. Caiu 50. Que na verdade cai bem mais na cotação de preço. Tá? Por quê? Porque a gente primeiro fala o preço do que fala as vantagens, os benefícios que o cliente vai ter. Tá? Vamos começar a falar primeiro os benefícios que o cliente tem, colocar na cabeça dele que ele está levando uma coisa que é necessária para ele, para depois falar o preço. Você vai ver se as vendas não vão melhorar. Exatamente. A negociação. A negociação eu não vou falar muito porque aqui a gente não tem margem de negociação. A única margem que a gente tem é do pré-pago para o plano. Tá? A gente pode fazer essa negociação convertendo o cliente em planos. Se ele está no pré, a gente faz um plano. Se ele está no controle, a gente faz um pós, que ele vai ter um pouco mais de desconto. Essa é a nossa negociação. Tá? Fechamento de venda. Olha o tanto que caiu. De 500 para 90, caiu 410 clientes. É muita perda. Tá? E todos isso eles assim, você pode ter certeza que tem celular. Sim, todos eles têm celular. Se não tem celular é porque quebrou, é porque perdeu, é porque foi roubado. Você então pode precisa de um não celular. só isso, mas pode Tá? ter perigo. Então assim, pessoal, se a nossa média é mais de 500 por semana, como que a gente vende menos de 90? Só para Fica encerrar, só aí uma passar reflexão da tua mundo, para eu mesmo também, tá? Bom. Quantos celulares você vendeu esse mês, Lucas? 3. Se não me engano foi 3 ou 2, mas assim, você vendeu, foi 3. Vendeu um ontem, verdade, foi 3. Quantos celulares você vendeu no boleto? 2. Ou seja, às vezes a gente perde venda de aparelho, não é porque a gente conhece muito ou conhece pouco também, é porque a gente não fala para o cliente que a gente vende um boleto agora. E pode, o Wesley tem um cliente que ele comprou um G82 no boleto, mês passado, acho que foi. O cliente não quer saber o valor de ser R$700. Ele queria um aparelho bom, ele não tem cartão de crédito, velho. O que foi o melhor que a gente conseguiu vender para ele, que era o maior preço que a gente podia até R$2.600. Ou seja, quando o cliente vai comprar um boleto, um celular no boleto, o que ele faz? Ele vai na Magazine, ele vai nas Casas Bahia, a gente às vezes não fala, e por isso que a gente às vezes perde venda nesses clientes proporcionais aí. E assim, boleto das empresas aí vizinhas também tem juros, pessoal. Não é só o nosso que tem. Então, se o cliente ele tem condições de comprar numa Magazine da vida, numa Casa Bahia, ele tem condições de comprar no boleto aqui também, tá? Mas ainda é Eu mais barato. garanti a vida de um aparelho para as Casas Bahia, foi até aquele cliente que eles estavam lembra, que veio com boletim de o BO da Zurich. Ele não estava com os documentos no BO. Não, porque eu ofertei para ele aqui e tudo mais, só que na hora que fala que o pagamento é 2 vezes por mês, é quinzenal, o cliente não quer. Ele aceitou pagar a entrada e tudo mais, só que na hora que fala pagamento a cada 15 dias, o cliente não quer. Porque tem igual a gente, tem gente que recebe uma vez por mês. Foi comprar lá nas Casas Bahia, Só que perdi aí- uma venda. Não, sim, eu entendo, tá? A gente pode perder venda por causa dessa questão também de ser quinzenal, tá? Mas se a desculpa do cliente foi só porque recebe uma vez por mês, a gente pode falar para ele que ele pode antecipar a segunda parcela do mês, tá?
Se for por causa do valor da parcela, beleza, a gente tenta fazer alguma coisa, se não der, beleza. Mas se for a única reclamação for, eu recebo uma vez por mês, o senhor pode antecipar a segunda parcela do mês e pagar apenas uma vez por mês. E só mais. E assim acaba mais rápido também o financiamento do seu celular. Muito bem. E outra coisa também é assim, quantos boletos a gente já fez aqui na loja? Acho que a gente fez uns 20, provavelmente. A gente deve pôr em um dos destaques aí, a gente ganhou o cooler e tal. Cara, eu pelo menos não peguei nenhum caso. Esse foi o primeiro que eu peguei, que falou dos quinzenal lá. Mas todos os casos que a gente vendeu, não houve uma reclamação por ser de 15 em 15. E eu creio que nem todos os clientes recebiam de 15 em 15. Sim. E assim, às vezes é só você demonstrar os juros. Pô, é de 15 em 15, mas você foi ver lá nas Casas Bahia, lá na Magazine, quanto que ficou de juros? Você prefere pagar de 15 em 15 dias, guardar um pouquinho? Ou você prefere pagar mais? Porque querendo ou não, pessoal, quanto menor a distância de uma parcela para outra, menor os juros, tá? Exatamente. Então, se o cliente ele paga uma vez por mês, o juro é mais alto. Se ele paga quinzenal, os juros é mais baixo. E um exemplo, só para a gente encerrar, que agora já tem nosso horário mesmo, é um A13 que a gente vendeu no boleto. O celular ele era 999 no plano. Cara, na Magazine estava 1.300. E no boleto aqui ficou 1.200. Ele ainda pagou mais barato. O total do boleto, tá, gente? Exatamente, a gente fez lá a cotação para ele. Beleza? Pessoal, vamos lá pro último slide, tá? Absorvam, aprendam e apliquem, tá? Vamos absorver as informações que foram passadas aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pesquisa para você ter um conhecimento maior, tá? Aprendam, absorvam, aprendam, tá? Para você saber o que você está trabalhando. Tá? Os produtos que você trabalha, como eu costumo falar para vocês, eu já trabalhei na Hortênis. Na Hortênis, nós tínhamos treinamento individual de cada marca de tênis. Tá? Então a gente ia um dia lá no estabelecimento alugado pela Olympus, por exemplo, era treinamento somente da Olympus. Então a gente conhecia todas as tecnologias de cada tênis, de cada marca separadamente. Tá? E a gente conseguia vender exatamente por isso, por conhecer o produto e passar a confiança para o cliente. Se você está ofertando um produto que você não conhece, você não vai conseguir passar a confiança para o cliente. Se o cliente não se sentir seguro, não sentir a segurança em você, ele não vai comprar. Ele vai ficar em dúvida. Se você consegue transmitir essa confiança para o cliente, não tem nem comparação. Vê a diferença de um atendimento que o vendedor ele está confiante, ele conhece, e a diferença de um vendedor que não conhece, não consegue passar a segurança para o cliente, vai ser totalmente diferente. O cliente que ele está sendo atendido pelo vendedor que conhece, que está confiante, você vê na cara do cliente a diferença. Tá, pessoal? Então vamos lá. Absorvam, aprendam e apliquem. Tudo que vocês viram aqui hoje, que vocês vão pesquisar depois, apliquem nas vendas, que aí as vendas vão melhorar pra caramba. Tá, pessoal? E muito obrigado. Tirar aquela fotinha final? Deixa aí no. Vou deixar. E esse Graças a Deus, treinamento. não, tá perfeito, são muitas informações.